Milionário fica em choque quando o mendigo negro salva sua filha do afogamento no rio. O sol brilhava forte naquela tarde, iluminando o rio que cortava a pequena cidade como um espelho onde o céu parecia se derreter. Marcelo, conhecido como um dos homens mais ricos e respeitados dali, estava sentado em uma pedra às margens do rio, os olhos perdidos em planilhas e gráficos que desfilavam em sua mente. A vida confortável que construiu ao lado da filha, Manuela, era o que mais prezava, ou pelo menos era o que pensava. Manuela, uma menina de cabelos dourados e sorriso largo, corria perto d'água. Alegre, corria entre as pedras, pulava e ria, sem medo. De repente, o chão úmido traiçoeiro fez seu pé escorregar. A menina perdeu o equilíbrio e caiu na correnteza. O rio calmo, que antes parecia um refúgio de tranquilidade, virou um monstro de braços gelados e violentos, puxando Manuela para longe da margem. Marcelo se levantou atônito. A visão de sua filha lutando para não se afogar fez o ar escapar do seu peito como um tapa. Tentou puxá-la, mas o espanto e o pânico o paralisaram por segundos preciosos demais. O murmúrio das folhas, o canto dos pássaros, tudo sumiu diante do estrondo do perigo. Foi então que apareceu ele, Tago, um jovem que todos conheciam no bairro como um mendigo, sempre com roupas puídas, rosto marcado pelo sol e a vida dura, mas com um olhar que nunca deixava lugar para indiferença. Ele estava perto dali, em silêncio, observando a movimentação. Sem pensar duas vezes, pulou no rio como um homem decidido a salvar uma vida, não importava de quem. As pessoas que assistiam pararam tudo. Respiravam presos. O rapaz negro nadava firme contra a correnteza, até agarrar Manuela nos braços, lutando com os músculos tensionados, o rosto repleto de esforço e urgência. Quando emergiu, primeiros socorros foram dados ali na margem. Marcelo sentiu seu coração saltar. A pressão subir ao ver sua filha tossindo água, voltando a respirar. Mas a tragédia virou confusão num instante. Manuela, ainda tentando recuperar o fôlego, olhou para Tago e disparou aquela frase que congelou todos ali. Ele é meu irmão. Marcelo ficou estático, não entendeu. Seu coração acelerava, as perguntas brotavam, tão rápidas que nem conseguia pensar direito. Ele nunca soube que sua filha tinha um irmão. Nunca sequer imaginou. As pessoas cochichavam, olhavam umas para as outras. O clima virou pesado, pesado de segredos enterrados demais. Tago, por sua vez, olhava para Marcelo com um misto de esperança e dor. Algo não contado. Um passado que agora batia à porta com força. Enquanto a gente se pergunta o que realmente está por trás dessa história, lá dentro de Marcelo, aquele homem acostumado a controlar tudo, um nó forte se formava na garganta. Ele precisava descobrir a verdade. E rápido. Mas o que ele vai achar? Quais verdades Marcelo ainda não sabe? E o que Manuela está enfrentando, além dessa queda? Uma emergência médica que escalava silenciosa, deixando tudo ainda mais urgente. Aquele dia parecia, sim, a virada de uma história que ninguém esperava. Uma história de dor, segredos, abandono e talvez um reencontro que podia mudar tudo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcelo ainda estava paralisado pelo choque. A palavra irmão ecoava na sua mente, um tambor surdo que não parava de martelar. Suas pernas tremiam. Ele se virou para Tago, um homem que a sociedade havia rotulado como mendigo, mas agora parecia carregar uma verdade pesada nas costas. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia parar de olhar para Manuela, que contagiará seu mundo de luz, e agora, diante dele, parecia um reflexo de algo que ele não compreendia. Do que você está falando, Manuela? A voz dele saiu fraca, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Você nunca mencionou. Tago respirou fundo, a água escorrendo do seu corpo. Ninguém sabia o que dizer. Todos observavam, atentos e calados. Os murmúrios aumentavam, se espalhando entre a multidão como uma onda. A tensão no ar era palpável. Marcelo sentia o rosto arder. Não era só o calor do sol. Era a vergonha de não saber e o medo do que isso poderia significar. Eu não posso explicar agora. A menina tossiu, tentando recompor-se. A expressão em seu rosto mudou de alívio para pânico, quando percebeu que o olhar de seu pai estava cheio de questionamentos. Só sei que... Suddenly, uma sirene rasgou o ar, agitando os nervos já tensionados. Um carro de polícia parou abruptamente perto da margem. 2 policiais, mais uma unidade de socorro. Eles saltaram e correram em direção à cena. O que está acontecendo? Aqui? Um dos oficiais gritou, interpelando todos com uma intensidade que frustrou Marcelo. Ele queria proteger Manuela, mas as perguntas borbulhavam dentro dele, prontas para explodir, até que uma voz cortou o ar. Ele é um criminoso, uma mulher um pouco distante gritou, apontando para Tago. Eu o vi perto da loja aquela noite em que assaltaram a menina. Marcelo estremeceu. O rosto de Tago não mudou, mas os olhos dele brilharam com uma mistura de dor e indignação. As vozes começaram a se acumular. Mais pessoas agora comentavam, algumas reconhecendo Tago, outras sussurrando sobre crimes que não envolviam aquele momento. Como isso pode ser? Eu não sei o que pensar. As palavras de Marcelo saíram como um grito sufocado. Ele estava completamente perdido. Fosse o que fosse, a verdade que estava prestes a emergir poderia desmantelar tudo o que pensava saber sobre sua própria vida. E então, algo mais aconteceu. Um homem, de terno escuro, apareceu na cena, ganhando espaço na multidão. Ele tinha uma expressão fria, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Tago, ele falou, a voz carregada de desprezo. Você não deveria ter se metido nessa. Ontem mesmo eu disse que era melhor se manter distante. Marcelo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? Ele perguntou a esse estranho que parecia saber mais do que deveria. Giovanni, assessor do seu pai, ele respondeu, um sorriso sarcástico no rosto. E Tago aqui tem mais a ver com sua família do que você imagina. O mundo de Marcelo virou de cabeça para baixo. Como assim? Ele nunca soubera que havia segredos tão profundos ali dentro, escondidos sob essa vida perfeita e essa fachada de riqueza. O que mais ele não sabia? Manuela olhou entre os 2 homens. O que você está dizendo? A voz dela tremia, uma mistura de medo e indignação. Eu diria que é hora de aprender um pouco mais sobre a verdade que todos estão escondendo. Porque no final, Manuela, você pode não ser quem pensa que é. Uma atenção tomou conta do ambiente. Um nó tightening em todos nós, mergulhando todos na incerteza. Marcelo olhou para Tago, atormentado por essa nova revelação,
se perguntando como aquela tarde poderia ter tomado um rumo tão devastador. A linha entre riqueza e pobreza, entre família e os cruzamentos de vidas, tudo se desfazia à vista dele. Uma nova verdade estava à espreita, pronta para vir à tona, e as consequências seriam um tumane. A tensão tomou conta do ambiente, um nó apertando os corações de todos ali. Marcelo olhou tristemente para Manuela, que ainda tremia, e depois para Tago, seu passado se entrelaçando com um presente que ele não conhecia. O que você está dizendo? A incredulidade na voz de Marcelo fez ecoar a confusão no ar. Eu diria que é hora de aprender um pouco mais sobre a verdade que todos estão escondendo. Porque no final, Manuela, você pode não ser quem pensa que é. As palavras de Giovanni reverberaram como uma bomba, estourando no chão tranquilo do rio. Todos no local trocaram olhares, a multidão se torcendo entre expectativa e medo. Um grito repentino de Manuela cortou o ar. Eu sou quem eu sou, não quero isso. A garotinha estava apavorada, o pânico refletido nos olhos azuis, e isso fez o peito de Marcelo apertar. O caos tornava-se um eco profundo de secretismos que agora emergiam. Meu Deus! Murmurou um dos policiais, enquanto observava o tumulto. Mas antes que alguém pudesse processar tudo, um novo lamento se ergueu. Uma mulher avançou, seus olhos atordoados com um misto de desespero e raiva. Ele não deve estar aqui. Todos se viraram para o som familiar, e era Clara, uma antiga amiga de Marcelo. O que ela estava fazendo ali? O rosto dela parecia desfocado pela emoção. O que você está fazendo? Ela gritou para Tago, enquanto a multidão se aglomerava ao redor. Saia! A tensão aumentou. Marcelo sentiu seu coração acelerar, as artérias pulsando fortemente. Você o conhece? Ele não conseguia acreditar. Era preciso entender a conexão. O olhar de Tago, em contraste, estava cheio de desespero e confusão. Eu nunca fiz nada a você, Clara. Eu só estava ajudando. Ajuda? Você não sabe o que está fazendo, a mulher gritou, e o peso daquela frase pairou como uma nuvem escura. Manuela, ainda tossindo, olhou entre os três. No seu olhar, um desejo de proteção, um pedido silencioso por respostas. Giovanni, percebendo o disfarce das emoções, sorriu de forma sutil, como se aquilo fosse exatamente o que esperava. Ah, o desespero! Ele sempre revela as verdades ocultas, não é mesmo? E nesse instante, um shh cortou o ar, uma corrente elétrica do nada. A necessidade espontânea de um socorro mais intenso. A expressão de todos mudou ao ouvir o barulho. Um carro parando, o barulho da sirene prestes a se intensificar. Mais um veículo da polícia imprimiu a cena. 2 novos oficiais saltaram e correram em direção à multidão. Um deles puxando o rádio da cintura. Precisamos de reforços. Preparem a contenção. E a urgência da situação parecia se intensificar, o pânico sendo quase palpável. Mas foi então que tudo aconteceu. O céu ficou mais escuro, como se alguma força invisível tivesse se manifestado. E de repente uma explosão veio da direção do veículo abandonado onde Giovanni estava de pé. O barulho foi tão ensurdecedor que fez o chão tremer. Gritos de horror subiram na multidão. Marcelo jogou Manuela para o lado, protegendo-a. Tago se lançou contra o barulho, mas a explosão dissipou tudo em uma nuvem de poeira ou caos. O mundo em volta estava se desmoronando, como se as verdades não fossem mais suportáveis. No lugar do susto, a realidade se revelou corrompida. Passos apressados ecoavam pelo ar enjoativo de fumaça. Meninas chorando,
homens gritando. E entre tudo isso, a figura de Giovanni desapareceu. Mas o que restou foi um sussurro, uma última frase que ficou nas cabeças de todos. Se você soubesse a verdade, aqueles que pensam que são irmãos podem não ser de verdade. Marcelo ofegante sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Quais segredos tinham sido expostos? E Manuela ao seu lado, com um olhar perdido, o que realmente sabia? Uma nova verdade pairava no ar, e tudo parecia prestes a desmoronar. No momento em que a explosão rasgou o ar, o mundo de Marcelo se desfez. A nuvem de fumaça envolveu tudo, como um manto sombrio cobrindo a cidade. Ele mal teve tempo de proteger Manuela, que se encolheu contra ele, tremendo de medo. Ele sentiu a pulsação rápida do coração da filha, a fragilidade dela em seus braços enquanto o caos se desenrolava. As pessoas começaram a gritar. Algumas se lançaram em direção à saída, buscando escapar daquela cena horrenda, enquanto outras tentavam ajudar. Mas no meio da confusão, apenas uma coisa parecia clara. Tago estava desaparecido. Havia apenas um eco do que acontecera. E a expressão de dor que Marcelo viu nos olhos dele antes da explosão ficou gravada na sua mente. E tudo ficou em câmera lenta. Ele gritou por Tago, mas suas palavras se perderam na gritaria. Olhando em volta, ele pôde sentir o peso da situação. Aquele que havia salvo a vida de sua filha estava agora sob os escombros. Era um paradoxo cruel. O homem que, em um ato de heroísmo, infligira um novo sentido ao conceito de família, agora estava em risco. Papai! A voz de Manuela o fez voltar para a realidade, enquanto ela se despedia da euforia do momento. E entrava no estado de pânico. Ele segurou seu rosto, olhando nos olhos dela, tentando transmitir segurança. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma figura emergiu da fumaça. Um homem avançava, com o rosto sujo e a roupa rasgada, mas com uma determinação inabalável nas feições. Era Tano. Ele estava coberto de fuligem, mas vivo. A multidão se dividiu em um misto de espanto e alívio, e os murmúrios percorreram como ondas. Marcelo estava aliviado, mas também confuso. Ele não sabia o que pensar quando Tago se aproximou. O olhar do jovem se fixou em Manuela, e então ele soltou uma frase que gelou o sangue de Marcelo. Eu não sou apenas um mendigo, Marcelo. Eu sou seu filho. O tempo parou. O mundo distante parecia desvanecer. O que ele havia acabado de ouvir reverberou em sua mente como um trovão. O que ele queria entender? Tago era seu filho? Um segredo de toda uma vida que ele nem sabia que existia havia saltado para a superfície. Os rostos ao redor dela estavam em choque. Os murmúrios aumentaram. A incredulidade rapidamente se transformou em alvoroço. Algumas pessoas começaram a rir nervosamente, enquanto outras olhavam com expressões de espanto. Clara, que ainda estava por perto, ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. O que ela sabia? Não, isso não pode ser verdade. A voz de Marcelo tremia. A incredulidade e a raiva se misturavam como um veneno em suas veias. Você está mentindo. Tago balançou a cabeça. Os olhos carregados de dor. Você precisa ouvir. A verdade é que sua vida não é o que você pensa. Eu era apenas uma criança quando fui levado, e não tinha forma de te encontrar. Nossa mãe... Chega! A explosão de Clara ecoou pela cena, interrompendo o fluxo caótico de revelações. Isso não é hora para isso, Tago. Você não entende o quanto isso pode se tornar perigoso. As palavras dela atingiram Marcelo como um raio, acendendo uma nova chama de desespero. A autoritária de um dos policiais encheu o ar novamente. Precisamos que todos continuem em segurança.
A área ainda não é segura. Mas ele não conseguia sair do lugar. O que mais estava oculto? O que significava tudo isso? Manuela, olhando entre eles, a pequena expressão de confusão em seu rosto se transformou em medo. Essa revelação poderia adiar um outro resgate, um outro conflito dentro de casa. Eu sou seu filho, e a verdade vem a mim. Tago olhou diretamente para Marcelo, e a intensidade de suas palavras era como uma lança cravada em seu coração. Você precisa saber, e precisa enfrentar, e não vai ser fácil, mas é a única forma de entendermos. Marcelo, paralisado pela revelação, respirou fundo. Não sabia o que fazer. As perguntas saltavam em sua mente como fogos de artifício, e suas emoções giravam como redemoinho. E enquanto o caos continuava ao redor, ele soube. A jornada dele acabara de começar, e com ela uma tempestade de verdades que iriam mudar tudo para sempre. Marcelo, paralisado pela revelação, esta ainda ecoando em sua mente, não conseguia processar. Você é meu filho? As palavras saíram quase como um sussurro, um desejo desesperado por clareza. Manuela, ao seu lado, já estava em lágrimas, sem saber como lidar com toda aquela nova informação. Tago respirou fundo, a expressão de dor em seu rosto mais intensa do que nunca. Sim, e não sou apenas uma sombra do passado. Eu fui isolado, mas estou aqui agora. A verdade precisa ser revelada. O olhar dele era firme, cheio de determinação, mas também de um peso imenso. No entanto, antes que pudesse continuar, uma explosão repentina cortou o ar de novo, agora mais intensa e próxima. O eco retumbou ao redor e a multidão virou-se aterrorizada, gritos de pavor preenchendo o espaço. No centro da confusão, uma cortina de fumaça emergiu, formando uma barreira entre eles e a luz do sol. "Tago!" gritou Marcelo. Mas o som foi arrastado pela nuvem escura, que rapidamente se espalhou. Ele não conseguia ver nada, apenas o desconhecido que se avolumava à frente. O pânico tomou conta dele. O que estava acontecendo? Por que havia uma segunda explosão? "Papai, o que é isso?" Manuela, mantendo-se perto dele, estava em estado de choque, e ele viu tremer, mais assustada do que antes. Ele a segurou firme, tentando se concentrar e mantê-la protegida. Então, entre a confusão e a fumaça, uma figura apareceu. Era Giovanni. Ele emergiu de entre os escombros com um sorriso cheio de malícia, como se tivesse orquestrado tudo. "Surpresas, não é? Você deveria se lembrar que segredos têm um jeito de voltar com força, Marcelo." Todos da multidão olharam para ele, confusos e inquietos. Enquanto ele caminhava em direção a Tago, um sibilante e sutil sorriso nascendo em seus lábios. Parece que um passado não resolvido se transforma em um presente desastroso. "Você não tem que fazer isso, Giovanni," Tago gritou, sua voz deslizando na tensão do momento. "Você está destruindo vidas inocentes." "Vidas inocentes?" Giovanni riu. Um riso frio, como se estivesse deliciando-se com o calor do caos. "Você, um mendigo, e ele um pai, que não sabia da existência de um filho. Essa história é muito maior do que você imagina." Ele virou-se, lançando um olhar provocativo na direção de Marcelo. "A verdade não é apenas sobre Tago, é sobre a família inteira." As palavras dele pareciam chocar Marcelo. "O que você quer dizer com isso?" As perguntas formaram um turbilhão em seu peito. E foi aí que a realidade virou de cabeça para baixo. Giovanni levantou uma mão, revelando um pequeno dispositivo brilhante que piscava ominosamente. "Este é o fim do seu mundo perfeito. Um pequeno controle remoto que pode expor segredos que você nunca quis saber.
Num instante, a multidão ficou em silêncio. O momento parecia suspenso. O olhar de Marcelo se voltou para Manuela, e por um segundo ele desejou proteger sua inocência mais do que tudo. Giovanni, você não precisa fazer isso. Não envolve mais ninguém. Apenas me diga o que você quer. Eu só quero que você olhe no espelho e veja quem realmente é. Nada é perdido. E tudo o que você ignorou está prestes a voltar, dessa vez. A verdade não poderá ser escondida. Ele pressionou um botão e em um segundo o ar se tornou pesado. A tela de um celular próximo começou a brilhar. Uma transmissão ao vivo se desenrolou no display, revelando detalhes obscuros da história da família de Marcelo. Imagens que expunham mentiras e trairagens. As expressões mudaram. A multidão começou a murmurar enquanto segredos não ditos emergiam. Isso não pode ser. Um grito cortou o ar e Marcelo engoliu em seco. Ele nem sabia o que esperar. As verdades que surgiam poderiam desmantelar tudo. O caos crescia mais uma vez. Manuela, paralisada, olhou rapidamente de Tago para Marcelo, os olhos dilatados de medo. A luz que iluminava os rostos se tornava cada vez mais intensa à medida que a transmissão continuava a exibir. A tensão chegava ao auge. A dor da revelação colidia com o medo do desconhecido. Prepare-se, Marcelo. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo, Giovanni disse, um sorriso doentio estampado no rosto, enquanto a verdade ameaçava emergir. Com força, prestes a sepultar o que restava de sua familiaridade e conforto. E em meio ao alvoroço, uma última questão ecoou na mente de Marcelo. Ele estava realmente pronto para encarar o que a verdade tinha a oferecer? O pânico se misturava com uma inquietante sensação de que tudo o que conhecia estava prestes a ser reescrito. A tensão aumentou. O ar estava carregado e a multidão em volta de Marcelo se agitou. Manuela olhava para Tago, confusa e assustada, enquanto a tela do celular começava a exibir imagens que pareciam arrancar os segredos mais profundos de sua vida. As vozes murmuravam em um misto de espanto e curiosidade, mas nada se comparava ao peso do que Giovanni estava prestes a revelar. Ele tinha um sorriso maligno quase satisfatório, enquanto a tela mostrava uma sequência de imagens de uma festa luxuosa. Lá estava Marcelo, feliz, cercado por pessoas elegantes. Mas em seguida apareceu outra mulher. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Clara, a antiga amiga de sua juventude. Mas havia algo diferente. O olhar dela, o jeito como manuseava o copo de vinho, tudo parecia errado. O que é isso? Ele se virou para Giovanni, mas ele mantinha o olhar preso na tela. O que você está fazendo? Você não vê? Cada imagem é uma peça do seu quebra-cabeça. Você se afastou dessa parte de sua vida, mas agora está tudo de volta. E então, a tela mudou. Uma foto antiga de uma criança sorriu para as câmeras, e Marcelo ficou paralisado. O menino na imagem era Tago. Não, isso não fazia sentido. Seu filho, ou melhor, o que você pensava ser seu filho, disse Giovanni com uma voz carregada de escárnio. Na verdade, ele não é só um mendigo, ele é seu filho adotivo. Mas a mãe é a seu primeiro amor. E aquele garoto ali? Ele apontou para a imagem da festa. Aquela criança que você vê agora é Tago. E ele não está sozinho. A verdade escondida é maior do que você imagina. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Olhos se viraram para Marcelo, que lutava para entender. Clara, agora pálida como um pano, começou a chorar. Marcelo, eu não sabia que era você. Isso significa... A voz de Manuela era um sussurro, soando assustada e confusa. Você está dizendo que Tago é o nosso filho? O nosso primeiro filho?
O calor subiu ao rosto de Marcelo, mas a verdade parecia tão distante. Sim e não, ele é seu filho biológico, mas a adoção foi um acordo que inclui segredos. O plano todo foi feito para proteger você, mas a vida não é tão simples. Ele cresceu longe de você e agora quer saber quem você realmente é e o que você realmente fez. Disparou Giovanni, revelando as cartas na mesa. Cala a boca! A voz de Marcelo ecoou, afogada em sentimentos de raiva e desamparo. Ele olhou para Tago, que estava ali, ferido sim, mas também visivelmente forte. Você é meu filho? Eu sou tudo o que você ignorou, e agora quero saber por que você fez o que fez. Tago respondeu, e suas palavras eram como chamas. A multidão agora estava em alvoroço, todos murmurando, questionando. O tempo parecia estagnar. E então, enquanto as emoções borbulhavam, um novo estrondo soou. Era uma nova explosão, mas desta vez não veio do carro de Giovanni. Um dos policiais foi atingido ao longe, desencadeando pânico absoluto. O grito da multidão ecoou enquanto a fumaça subia novamente, obscurecendo tudo. Marcelo se virou, atordoado, e quando olhou de volta, não havia mais Tago na sua frente. Ele desaparecera na confusão, enquanto a multidão corria, e Giovanni ria como se tivesse ganho a batalha. Você não pode fugir da verdade. Marcelo, a vida que você construiu vai desmoronar. É hora de encarar quem você realmente é. Uma nuvem de incertezas pairava no ar, enquanto Marcelo se via perdido entre os entulhos da revelação e do caos à sua volta. Manuela se agarrou a ele, e a multidão agora estava em desordem, mas algo dentro dele começou a se quebrar. Eu preciso encontrar Tago, ele gritou, a adrenalina fluindo, mas em meio à multidão, as vozes soavam cada vez mais distante. Você não pode! Não agora! Clara gritou, mas ele estava decidido. O que estava destinado a se desdobrar? Marcelo respirava com dificuldade, sentindo que tudo ao seu redor estava se movendo em uma dança de mentiras e verdades. E ele sabia que ainda havia muito mais a vir. A vida dele nunca mais seria a mesma, mas só o que ele poderia fazer era correr atrás de Tago e descobrir a verdade. Essa verdade que agora o aguardava poderia mudar tudo. Marcelo, paralisado pela revelação, sentiu seu corpo inteiro vibrar. Ele precisava encontrar Tago, mas a multidão estava em caos, todos despejando na direção oposta, como se o diabo tivesse chegado. As sirenes soavam mais altas, uma sinfonia de pânico que cortava o ar. Ele olhou para Manuela. Seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas, e ele sabia que precisava agir. Manuela, fique perto de mim. A voz dele saiu firme, mas o coração estava acelerado. Cada batida, uma onda de desespero. Ele empurrou através das pessoas, buscando Tago com uma intensidade que o fazia sentir que um buraco no peito o atraía. Como se seu filho estivesse em algum lugar, esperando que ele o encontrasse. E então, enquanto ele se movimentava, algo fez o chão tremer sob seus pés. Um grito agudo ecoou. Marcelo desviou o olhar para o céu e viu um helicóptero sobrevoando a área, mas não era um helicóptero de resgate. Era um dos veículos da polícia, seu rotor girando rápido, criando um ruído ensurdecedor. Em seguida, a cena se transformou. Um grupo de homens armados saltou do helicóptero, cada um usando uma máscara. Processos em movimento acelerado. Todo mundo no chão, gritaram. Suas vozes se ergueram com o som imponente da ordem.
Um pânico profundo tomou conta da multidão. As pessoas começaram a se agachar, outras se arrastando em direção a lugar algum. Marcelo olhou aturdido. O que estava acontecendo? E no meio daquele caos, seus olhos encontraram Tago. Ele estava lá, imóvel, mas não sozinho. Ao seu lado havia Clara. O semblante dela estava branco, como se tivesse visto um fantasma. O que eles estavam fazendo juntos? Tago! Marcelo gritou. Mas a visão dele se tornava cada vez mais difusa à medida que o pânico tomava conta. E nesse momento, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão ensurdecedora retumbou, mais perto agora. A onda de choque empurrou Marcelo e Manuela para trás, derrubando-os no chão. Tudo ficou envolto em fumaça e gritos. Ele lutou para se levantar, o corpo dele pesando com a incerteza. O que ele estava sofrendo? Ele se arrastou em direção ao som, tingindo o ar com um cheiro de pólvora e fumaça. A cena que se desdobrava à sua frente era de terror absoluto. Tago estava de pé, em direção ao grupo armado, os olhos determinados. Não façam isso, ele gritava, mas o eco de sua voz se perdia no barulho. Marcelo esforçou-se para se aproximar, mas Clara interveio. Ele não pode fazer isso. Ela estava em estado de choque. Sua mão agarrou o braço de Marcelo. Tago, não. Mas suas palavras eram como um sussurro em meio ao turbilhão. E então, outra verdade eclodiu. À medida que a fumaça se dissipava, Marcelo viu algo que o fez congelar. Um dos homens armados puxou de seu cinto um dispositivo e o ativou. A tela na palma da mão exibiu uma sequência de imagens. Um projeto em que Marcelo sempre estava no centro. As filmagens mostravam reuniões, gráficos, segredos obscuros de negócios. Ele era o verdadeiro alvo agora. Você, sua traição, um dos homens vociferou, o ódio transparecendo em seu tom. Marcelo não conseguiu compreender o que eles queriam dele. Mas antes que pudesse pensar, a voz de Tago cortou o ar. Ele não é o que vocês pensam. O que vocês querem está errado. No coração de Marcelo, um nó se formou. Ele nunca tinha imaginado que o perigo vinha de suas próprias escolhas, de tudo o que havia feito em nome da segurança. Ele tinha tentado preservar Manuela, mas agora tudo parecia desmoronar em um instante. Ele olhou para Clara e ela também estava confusa, evidentemente envolvida em algo maior. Qual era o papel dela nisso tudo? O homem mascarado em frente a Tago pressionou um botão no dispositivo e então tudo fez sentido. Um brilho ameaçador começou a se espalhar. Prepare-se para perder tudo, Marcelo. Aqui não se trata apenas de dinheiro. É sobre você. Marcelo franziu a testa. O jogo que tinha jogado por tantos anos estava prestes a abrir suas cartas de uma vez. E enquanto a bomba de verdade se desdobrava ao seu redor, uma pergunta atravessava sua cabeça como um raio. Qual era o verdadeiro custo de tudo que ele ignorou? Ele não tinha apenas um filho. Ele tinha gerado uma tempestade. A fumaça começou a fechar, engolindo pessoas, sonhos e segredos. E quando a verdade estava prestes a ser desvelada, o chão sob seus pés estremeceu de novo. O que mais que ele não sabia sobre sua vida? O que estava escondido no manto espesso do passado? Marcelo parou, sentindo um frio percorrer sua espinha. Ele não tinha como fugir. A verdade agora era uma prisão invisível. E os homens no helicóptero estavam ali para garantir que todo mundo pagasse o preço. A história, a linha entre o ser e o não ser, acabara de dar um giro dramático. E enquanto tudo cercava, a única coisa que ele podia fazer era se perguntar:
Será que alguém sairia vivo dessa história? Marcelo, paralisado pela revelação, sentiu seu corpo inteiro vibrar. Ele precisava encontrar Tago, mas a multidão estava em caos, todos despejando na direção oposta, como se o diabo tivesse chegado. As sirenes soavam mais altas, uma sinfonia de pânico que cortava o ar. Ele olhou para Manuela. Seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas, e ele sabia que precisava agir. Manuela, fique perto de mim. A voz dele saiu firme, mas o coração estava acelerado. Cada batida, uma onda de desespero. Ele empurrou através das pessoas, buscando Tago com uma intensidade que o fazia sentir que um buraco no peito o atraía. Como se seu filho estivesse em algum lugar, esperando que ele o encontrasse. E então, enquanto ele se movimentava, algo fez o chão tremer sob seus pés. Um grito agudo ecoou. Marcelo desviou o olhar para o céu e viu um helicóptero sobrevoando a área. Mas não era um helicóptero de resgate. Era um dos veículos da polícia, seu rotor girando rápido, criando um ruído ensurdecedor. E em seguida, a cena se transformou. Um grupo de homens armados saltou do helicóptero, cada um usando uma máscara, processos em movimento acelerado. "Todo mundo no chão!" gritaram. Suas vozes se ergueram com o som imponente da ordem. Um pânico profundo tomou conta da multidão. As pessoas começaram a se agachar, outras se arrastando em direção a lugar algum. Marcelo olhou aturdido. O que estava acontecendo? E no meio daquele caos, seus olhos encontraram Tago. Ele estava lá, imóvel, mas não sozinho. Ao seu lado havia Clara. O semblante dela estava branco, como se tivesse visto um fantasma. O que eles estavam fazendo juntos? "Tago!" Marcelo gritou. Mas a visão dele se tornava cada vez mais difusa, à medida que o pânico tomava conta. E nesse momento, algo inimaginável aconteceu. Um dos homens armados puxou de seu cinto um dispositivo e o ativou. A tela na palma da mão exibiu uma sequência de imagens. Um projeto em que Marcelo sempre estava no centro. As filmagens mostravam reuniões, gráficos, segredos obscuros de negócios. Ele era o verdadeiro alvo agora. "Você, sua traição!" Um dos homens vociferou, o ódio transparecendo em seu tom. Marcelo não conseguiu compreender. O que eles queriam dele? Mas antes que pudesse pensar, a voz de Tago cortou o ar. "Ele não é o que vocês pensam. O que vocês querem está errado." No coração de Marcelo, um nó se formou. Ele nunca tinha imaginado que o perigo vinha de suas próprias escolhas, de tudo o que havia feito em nome da segurança. Ele tinha tentado preservar Manuela, mas agora tudo parecia desmoronar em um instante. Ele olhou para Clara, e ela também estava confusa, evidentemente envolvida em algo maior. Qual era o papel dela nisso tudo? O homem mascarado em frente a Tago pressionou um botão no dispositivo. E então, tudo fez sentido. Um brilho ameaçador começou a se espalhar. "Prepare-se para perder tudo, Marcelo. Aqui não se trata apenas de dinheiro, é sobre você." Marcelo franziu a testa. O jogo que tinha jogado por tantos anos estava prestes a abrir suas cartas de uma vez. E enquanto a bomba de verdade se desdobrava ao seu redor, uma pergunta atravessava sua cabeça como um raio. Qual era o verdadeiro custo de tudo o que ele ignorou? Ele não tinha apenas um filho. Ele tinha gerado uma tempestade. A fumaça começou a fechar, engolindo pessoas, sonhos e segredos. E quando a verdade estava prestes a ser desvelada, o chão sob seus pés estremeceu de novo. O que mais que ele não sabia sobre sua vida? O que estava escondido no manto espesso do passado? Marcelo parou,
sentindo um fio percorrer sua espinha. Ele não tinha como fugir. A verdade agora era uma prisão invisível, e os homens no helicóptero estavam ali para garantir que todo mundo pagasse o preço. A história, a linha entre o ser e o não ser, acabara de dar um giro dramático. E enquanto tudo cercava, a única coisa que ele podia fazer era se perguntar: será que alguém sairia vivo dessa história? E então, de repente, as luzes do helicóptero piscaram e um som ensurdecedor cortou o ar. As pessoas gritaram e se jogaram ao chão. Marcelo sentiu pânico tomar conta de seu peito. E em um momento de clareza frenética, ele percebeu algo que o fez sentir o sangue gelar. "Tago!" ele gritou, mas o espaço ao redor dela parecia se distorcer. Enquanto todos se agitavam, a corrente elétrica no ar intensificava. Os homens com máscaras pareciam mais implacáveis do que nunca, e a tensão estava prestes a explodir. "Saia daí!" Mas antes que pudesse alcançar o filho, o homem mascarado puxou uma alavanca e uma explosão de fumaça amarela envolveu tudo ao seu redor. Era um momento, e então Tago caiu. O coração de Marcelo parou. Ele viu Tago se contorcer no chão, enquanto a fumaça se espalhava como um espectro. "Não! Não!" O desespero em sua voz ecoou. Ele correu em direção a Tago, o mundo girando. A multidão, agora descontrolada, parecia se espalhar como grãos de areia ao vento. Ele se lançou para a frente, mas enquanto se aproximava, viu algo que o fez parar. O homem mascarado olhou para Tago, os olhos brilhando. Então, de repente, tudo mudou. Alguém gritou da multidão: "É um plano! Você é o traidor!" O peso das palavras caiu como uma pedra. Marcelo sentiu seu estômago revirar. Quem era Tago de verdade? O que exatamente era aquela conexão? E quando a poeira começou a assentar, teve a certeza de que nunca imaginaria que a traição poderia vir de dentro de casa. As revelações pendiam no ar, roçando as bordas de uma verdade inominável. E enquanto a fumaça subia, o eco da vida dele se despedaçava, em questões sem resposta. Marcelo, paralisado pela revelação, sentiu seu corpo inteiro vibrar. Ele precisava encontrar Tago, mas a multidão estava em caos, todos despejando na direção oposta, como se o diabo tivesse chegado. As sirenes soavam mais altas, uma sinfonia de pânico que cortava o ar. Ele olhou para Manuela. Seus olhos azuis estavam cheios de lágrimas, e ele sabia que precisava agir. "Manuela, fique perto de mim." A voz dele saiu firme, mas seu coração estava acelerado. Cada batida, uma onda de desespero. Ele empurrou através das pessoas, buscando Tago com uma intensidade que o fazia sentir que um buraco no peito o atraía, como se seu filho estivesse em algum lugar, esperando que ele o encontrasse. E então, enquanto ele se movimentava, algo fez o chão tremer sob seus pés. Um grito agudo ecoou. Marcelo desviou o olhar para o céu e viu um helicóptero sobrevoando a área. Mas não era um helicóptero de resgate. Era um dos veículos da polícia, seu rotor girando rápido, criando um ruído ensurdecedor. E em seguida, a cena se transformou. Um grupo de homens armados saltou do helicóptero, cada um usando uma máscara. Processos em movimento acelerado. "Todo mundo no chão!" gritaram. Suas vozes se ergueram com o som imponente da ordem. Um pânico profundo tomou conta da multidão. As pessoas começaram a se agachar, outras se arrastando em direção a lugar nenhum. Marcelo olhou aturdido. O que estava acontecendo? E no meio daquele caos, seus olhos encontraram Tago. Ele estava lá, imóvel, mas não sozinho.
Ao seu lado havia Clara. O semblante dela estava branco, como se tivesse visto um fantasma. O que eles estavam fazendo juntos? Tago! Marcelo gritou, mas a visão dele se tornava cada vez mais difusa à medida que o pânico tomava conta. E nesse momento, algo inimaginável aconteceu. Um dos homens armados puxou de seu cinto um dispositivo e o ativou. A tela na palma da mão exibiu uma sequência de imagens, um projeto em que Marcelo sempre estava no centro. As filmagens mostravam reuniões, gráficos, segredos obscuros de negócios. Ele era o verdadeiro alvo agora. Você, sua traição, um dos homens vociferou, o ódio transparecendo em seu tom. Marcelo não conseguiu compreender o que eles queriam dele. Mas antes que pudesse pensar, a voz de Tago cortou o ar. Ele não é o que vocês pensam. O que vocês querem está errado. Não! Coração de Marcelo. Um nó se formou. Ele nunca tinha imaginado que o perigo vinha de suas próprias escolhas, de tudo que havia feito em nome da segurança. Ele tinha tentado preservar Manuela, mas agora tudo parecia desmoronar em um instante. Ele olhou para Clara, e ela também estava confusa, evidentemente envolvida em algo maior. Qual era o papel dela nisso tudo? O homem mascarado em frente a Tago pressionou um botão no dispositivo, e então tudo fez sentido. Um brilho ameaçador começou a se espalhar. Ao apertar aquele botão, algo inesperado aconteceu. Uma imagem apareceu na tela. Eram fotos antigas e deterioradas de Marcelo em momentos íntimos com Clara. E uma terceira pessoa, uma mulher que ele não reconheceu de imediato. Prepare-se para perder tudo, Marcelo. Aqui não se trata apenas de dinheiro. É sobre você. O homem riu com um ar de triunfo e o celular começou a reproduzir um vídeo. Marcelo ficou chocado. Ele conheceu aquela mulher. Era Sofia, sua ex-namorada, que havia desaparecido há anos. Não, isso não é possível. A mente de Marcelo girou. Lembranças emboladas. Ao rever a mulher que ele amara, as imagens imprensaram seu coração. Sofia está morta, gritou. O desespero o consumiu. Mortos? Acredita mesmo que é tão simples? O homem ajustou a máscara, revelando um sorriso torto. A verdade é que Sofia nunca deixou você. Ela está viva, e tudo isso foi planejado. Tago é filho dela. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Tago, seu filho? Sofia, a mulher que ele nunca superou? E Clara sabia de tudo. Ela olhou para ele com aquiescência, tentando controlar o pânico em seus olhos. Marcelo, deixe-me explicar. Mas era tarde demais. O mundo girava ao seu redor. Vocês estavam em tudo isso juntos? A raiva pulsou por seu corpo, e a confusão se transformou em um tormento ensurdecedor. Como vocês puderam mentir para mim? A multidão se inquietou. Gritos e murmúrios ecoavam. A tensão crescia. O homem mascarado olhou para o alto, como se aguardasse um sinal. A fumaça espessa começou a encobrir tudo, e logo engrenagens começaram a se mover. Se você não sair agora, estará todo mundo preso nessa rede de mentiras. Comecem a contar a verdade, ou você nunca verá seu filho novamente. E quando ele terminou de falar, a fumaça tomou conta do ambiente, envolvendo a todos em um manto de incerteza e desespero. Tudo estava prestes a explodir. Marcelo ficou ali, entre o amor por Manuela, a confusão com Tago e toda a traição desenterrada. O que mais ele não sabia? A linha entre o que é amigo e inimigo estava cada vez mais confusa, e a única certeza que tinha era a urgência de escapar. Mas a pergunta queimava em sua mente.
Será que ele poderia confiar em alguém? E assim, entre gritos e clarões de luz, ao mesmo tempo que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, a verdade mais dolorosa estava prestes a vazar, e ele sequer sabia por onde começar a buscar respostas. Marcelo sentiu seu coração disparar enquanto a fumaça se espalhava ao seu redor, quase como se o mundo estivesse desmoronando. Ele gritou por Tago, mas as vozes se misturavam em uma cacofonia de desespero. O homem mascarado olhou fixamente para ele, um sorriso de vitória em seu rosto. Você realmente achou que poderia esconder toda a verdade? Aqui, no final das contas, só há um vencedor. Os olhos de Marcelo estavam fixos no filho, e sua mente girava. O tumulto e a fumaça pareciam criar um abismo entre eles. Tago, não, venha para cá! Mas o jovem permanecia firme, como se estivesse decidido a enfrentar aquela tempestade. Marcelo! Clara o puxou com força, mas ele não poderia deixar. Tago lá! Ele precisa de você. Ele é seu filho. Uma vida de mentiras não pode ser apagada assim. Sua voz estava entrecortada, cheia de emoção. As sirenes à distância se aproximavam, mas Marcelo não se importava. Ele não iria deixar que as sombras do passado o aprisionassem. De repente, outra explosão ecoou. Desta vez não de fumaça, mas de luz. E uma cortina de figuras armadas surgiu de seu lado. Vocês não vão levar Tago. Uma voz firme rompeu da multidão. Era um dos policiais que haviam chegado. Todos no chão. É uma situação de reféns. O caos se intensificou. As pessoas gritavam e Marcelo viu Tago se afastar mais uma vez. Eu não sou seu refém, nem de ninguém. Tago bradou a bravura enraizada em sua voz. Eu vim à procura da verdade, e não vou me deixar amedrontar. Marcelo se tornou uma tempestade de sentimentos conflitantes. Orgulho, medo, amor. Enquanto as luzes do helicóptero cortavam o céu, Marcelo tomou sua decisão. Ele se lançou em direção a Tago, cruzando a multidão. Tago, a verdade que estamos buscando é um caminho que devemos percorrer juntos. Tago hesitou, e naquele momento, o olhar de Marcelo disse tudo. O desejo de reconciliação estava ali, pulsando no ar denso. Vamos descobrir juntos o que aconteceu. A verdade só irá nos unir, não nos dividir. O jovem olhou para os lados, viu a confusão, e então a determinação voltou ao seu rosto. Certo, vamos, mas precisamos ir. Agora. E ao lado dele, Marcelo puxou Manuela, que observava com olhos lacrimejantes. Nós encontramos uma nova família, mesmo que as linhas sejam borradas. Vamos seguir juntos. Movendo-se em uníssono, eles correram em direção à saída, mesmo com as ordens dos policiais e os gritos à sua volta. A fumaça ficou para trás e a luz do sol finalmente tocou suas peles. Uma nova jornada estava prestes a começar, composta de verdades e dúvidas. Um território desconhecido, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo. E quando se afastaram do caos, Marcelo sentiu uma leve brisa que sussurrou no seu ouvido, uma esperança renovada. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que a família era uma construção constante. Um duelo entre amor e aceitação. E no fundo, sempre havia uma luz. Agora, ao final dessa jornada violenta de segredos, a verdade estava à beira de ser revelada. Marcelo olhou para Tago e Manuela, e embora houvesse incógnitas no ar, ele sentiu que estava exatamente onde precisava estar. E assim, nessa nova etapa, ele fez um apelo, uma urgência que não poderia esperar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.